A escolha que ninguém te conta. Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta, mas que define silenciosamente o rumo de toda uma vida. Você quer ser rico ou quer ser verdadeiro? Parece uma pergunta simples, mas ela carrega um conflito que separa pessoas comuns daquelas que vivem em constante guerra interior. Desde cedo, somos ensinados a admirar números, status, carros, casas, seguidores. Poucos nos ensinam a olhar para dentro e perguntar se aquilo que estamos construindo tem a ver com quem realmente somos. E é aqui que começa o dilema. O preço do ouro. A busca pela riqueza, por si só, não é o problema. O problema começa quando, para alcançá-la, você precisa silenciar sua consciência, engolir seus valores e vestir uma máscara que não é sua. Quantas pessoas você conhece que venceram, mas vivem cansadas, vazias, presas em uma rotina que odeiam? Elas têm dinheiro, mas perderam algo muito mais caro no processo, a própria verdade. E talvez o mais assustador seja perceber que isso não acontece de uma vez, mas aos poucos, em pequenas concessões diárias que parecem inofensivas. A mentira confortável. O mundo recompensa quem se adapta ao jogo, mesmo que o jogo seja injusto. Ele aplaude quem diz o que precisa ser dito, não o que precisa ser verdadeiro. E isso cria uma tentação perigosa, a de viver uma vida confortável, porém desalinhada. Afinal, quem vai notar se você se afastar um pouco de quem realmente é? Quem vai perceber se você abrir mão de um princípio aqui, outro ali? No começo, ninguém, nem você, mas com o tempo, algo dentro começa a gritar. O silêncio interior. Existe um tipo de pobreza que não aparece no extrato bancário. É a pobreza de sentido. Ela surge quando você percebe que conquistou o que o mundo prometeu, mas não sente a paz que imaginava. Você sorri em público, mas se sente um estranho quando está sozinho. E nesse silêncio surge a pergunta mais honesta de todas. Se eu parar agora, quem eu realmente sou? Poucos têm coragem de enfrentar essa resposta. O conflito real. Ser verdadeiro custa caro. Muitas vezes custa oportunidades, aprovação, aplausos e dinheiro rápido. Já ser rico, no sentido que o mundo ensina, pode custar sua autenticidade. E aqui está o ponto central. Não é que seja impossível ser rico e verdadeiro ao mesmo tempo, mas a ordem importa. Quando a riqueza vem antes da verdade, ela te molda. Quando a verdade vem antes da riqueza, ela te protege. Essa é a diferença que quase ninguém explica. O momento da escolha. Em algum momento da vida, todos enfrentam uma encruzilhada invisível. É quando você percebe que pode crescer mais rápido se fingir, se calar ou se adaptar demais. Ou pode crescer mais devagar, mas em paz, sendo fiel a quem você é. Não existe escolha neutra aqui. Cada caminho cobra um preço. A pergunta é: qual preço você está disposto a pagar? O da rejeição externa ou da traição interna? Porque no fim, quando o barulho acaba, quando os aplausos cessam e as luzes se apagam, sobra apenas você. E nenhum dinheiro compra uma consciência tranquila. Nenhuma conta bancária preenche um coração dividido. Pessoas verdadeiras podem até perder dinheiro, mas nunca perdem a si mesmas. Já quem escolhe apenas o ouro, muitas vezes passa a vida inteira tentando lembrar quem era antes de começar a vender a própria alma em parcelas. A verdadeira riqueza é aquela que não depende de palco, de validação ou de comparação. É saber dormir em paz. É olhar no espelho sem precisar justificar suas escolhas. É construir algo que tenha sentido, mesmo quando ninguém está olhando. E, ironicamente, são essas pessoas, as verdadeiras, que a longo prazo constroem riquezas mais sólidas, porque elas não nascem da pressa, mas da coerência. O convite. Agora eu quero te perguntar algo, e responda com honestidade. Se tudo o que você construiu até hoje desaparecesse amanhã, o que ainda restaria de você? Sua resposta diz muito sobre o caminho que você está seguindo. Se essa reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários verdade ou riqueza, ou se você acredita que ainda está tentando equilibrar os dois. Se inscreva no canal para mais reflexões profundas como essa.
Deixe o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E lembre-se, o mundo pode até te pagar para ser alguém que você não é, mas só você paga o preço de viver longe da própria verdade. Respire fundo agora, permita-se escolher com consciência, força e paz. Compartilhe, comente, se inscreva, retorne amanhã e lembre-se, verdade sustenta destinos mais leves, duradouros, humanos, prósperos, coerentes, honestos, livres, inteiros, reais.